Nosso ponto de partida é entender que o processo saúde e doença é um processo e ele também é complexo. Quando a gente fala que é complexo, a gente quer dizer que tem muitas variáveis interagindo para produzir um desfecho. E esse desfecho não é totalmente previsível. Dentro dessa complexidade, é difícil imaginar que vai ter uma forma única de olhar, avaliar e tratar esse sistema. Então, nessa perspectiva que surgem os modelos. O que são os modelos? São diferentes formas de ver, são lentes, são óculos que a gente coloca para enxergar algum aspecto diferente dentro daquela complexidade. Então, um modelo que a gente trabalha muito, os profissionais do movimento, é o modelo biomecânico. O que ele traz? Ele traz uma perspectiva a partir das variáveis biomecânicas, força e movimento, de forma que a alteração de força e movimento pode criar sobrecarga no sistema. Então, por exemplo, uma pronação excessiva, levando a uma rotação interna aumentada do membro inferior, podendo criar uma sobrecarga no joelho, ou no quadril, ou mesmo na pelve. Uma característica interessante das análises biomecânicas é que ela segue um pensamento linear, vamos colocar assim. O que o modelo neurológico traz? Ele traz uma ideia, uma visão de que diferentes estruturas do corpo têm uma inervação que coincide no mesmo segmento da medula. Então, por exemplo, uma víscera, um músculo, um nervo, um vaso, eles têm inervação comum naquele segmento medular. De forma que, se alguma dessas estruturas está alterada, essa alteração pode começar a criar uma informação aferente alterada que vai chegar lá na medula e vai começar a bombardear essa medula, podendo sensibilizar esse segmento. E ao estar sensibilizado, isso pode repercutir em todos os sistemas cuja informação aferente chega ali. Então começa a ter uma relação entre sistemas. Muito bem. Então, o que a fáscia traz na perspectiva desses dois modelos? Ela traz 3 pontos interessantes. Ela interliga segmentos, formando o que a gente chama de cadeias miofasciais. 2, ela interliga sistemas. Então, o sistema visceral, o sistema neural, o sistema de fluidos, o sistema de movimento, eles estão intimamente ligados por uma fáscia que forma um contínuo único envolvendo todo o corpo, envolvendo cada uma dessas estruturas. E o terceiro ponto, que essa fáscia que interliga tudo, ela é ricamente inervada. Então, a perspectiva das aferências faciais, criando alterações na medula, ela é muito presente. E a gente cai na perspectiva do neurológico. Então, juntando isso tudo, a gente tem um modelo que a gente chama de neurofasciogênico, que é um modelo que junta essa perspectiva da fáscia, e a fáscia em si podendo ser uma geradora de disfunção do corpo, mas junta essa perspectiva com a ideia de que ela é muito inervada, e que muito do que a gente faz na fáscia é a partir dessa perspectiva de alterar uma aferência para regular uma eferência, mas também de modificar essas informações que podem estar sensibilizando a medula. Essa é a ideia do modelo neurofasciogênico. Clinicamente, onde que isso vai aparecer? Por exemplo, criando relações no corpo, tanto faciais, a partir de caminhos faciais, né? Então eu cito bastante a relação do tornozelo direito, criando uma tensão na fáscia crural, na fáscia lata, ligamento inguinal, as fáscias do abdômen, passando pela bainha do reto, cruzando para o outro lado, chegando na fáscia do peitoral maior, até chegar no ombro contralateral, por exemplo. Então, uma alteração do tornozelo pode criar uma sobrecarga do ombro contralateral. Além disso, uma perspectiva de relações a partir das inervações. Então, por exemplo, a fáscia de revestimento do ovário, ela é inervada pelo nervo frênico, que tem origem C3, C4, C5. Então, uma alteração nessa fáscia pode criar uma tensão, uma repercussão na cervical, alterando esses segmentos e repercutindo, por exemplo, para o membro superior. Então, eu criei uma outra possível relação que ajuda a explicar uma sobrecarga do membro superior. Percebe? Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando possibilidades dentro de um sistema complexo. E a gente está falando aqui de 2 modelos. A gente poderia ainda incluir a perspectiva do modelo circulatório, metabólico, biopsicossocial, o mesmo sistema ou modelo energético. Sim? Tudo isso para a gente conseguir entender mais a complexidade de um sistema e assim
tratar dentro dessa perspectiva de complexidade. Sim? E aí com isso a gente pode tratar possivelmente melhor o que a pessoa, ou as necessidades que a pessoa traz. É isso aí. Um grande abraço.